Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 9, verso 8. E muitos outros, como Shukadev Goswami e demais almas purificadas, Kashyapa e Andirasa e outros, todos acompanhados de seus respectivos discípulos, chegaram ali. Significado: Shukadev Goswami, Brahmarata, o famoso filho e discípulo de Sri Vyasadeva, que primeiramente ensinou-lhe o Mahabharata e depois o Srimad Bhagavatam. Shukadev Goswami recitou 1.400.000 versos do Mahabharata nos concílios dos Gandharvas, Yakshas e Rakshasas, e recitou o Srimad Bhagavatam pela primeira vez, na presença de Maharaj Parikshit. Ele estudou por completo todas as literaturas védicas, junto a seu grande pai. Assim, ele era uma alma completamente purificada, por força de seu extenso conhecimento dos princípios da religião. Do Mahabharata, Sabha Parva 4.11, entende-se que ele também esteve presente na Assembleia Real de Maharaj Yudhishthira e no jejum de Maharaj Parikshit. Sendo um discípulo fidedigno de Sri Vyasadeva, ele interrogou seu pai muito pormenorizadamente sobre os princípios religiosos e os valores espirituais. E seu grande pai também o satisfez, ensinando-lhe o sistema de yoga, pelo qual pode-se alcançar o reino espiritual. A diferença entre o trabalho fruitivo e conhecimento empírico. Os caminhos e meios de alcançar a compreensão espiritual. Os 4 ashramas, a saber, vida de estudante, vida de casado, vida retirada e vida renunciada. A posição sublime da suprema personalidade de Deus. O processo de vê-lo face a face. O candidato fidedigno para receber conhecimento. A consideração dos 5 elementos. A posição única da inteligência, a consciência da natureza material e da entidade viva, os sintomas da alma realizada, os princípios funcionais do corpo material, os sintomas dos influentes modos da natureza, a árvore do desejo perpétuo e as atividades psíquicas. Às vezes, ele ia ao planeta Sol, com a permissão de seu pai e de Naradaji. Descrições de sua viagem no espaço são dadas no Shanti Parva do Mahabharata 3.3.2. Por fim, ele alcançou o reino transcendental. Ele é conhecido por diferentes nomes, como Araneya, Arunisutta, Vyasaki e Vyasatmaja. Kashyapa, um dos Prajapatis, filho de Marichi e um dos genros de Prajapati Daksha. É o pai do gigantesco pássaro Garuda, a quem se davam elefantes e tartarugas como alimento. Casou-se com 13 filhas do Prajapati Daksha, e seus nomes são Aditi, Diti, Danu, Kashta, Arishta, Surasha, Ila, Muni, Krodavasha, Tamra, Surabi, Sarama e Timi. Ele gerou muitos filhos, tanto semideuses quanto demônios, através dessas esposas. De sua primeira esposa, Aditi, nasceram todos os 12 Adityas, um dos quais é Vamana, a encarnação do Supremo. Esse grande sábio, Kashyapa, também esteve presente no momento do nascimento de Arjuna. Ele recebeu o mundo inteiro de presente de Parashurama e mais tarde pediu a Parashurama
que saísse do mundo. Seu outro nome é Arishtanemi. Ele vive no lado setentrional do universo. Andirasa é filho de Maharishi Andira e é conhecido como Brihaspati, o sacerdote dos semideuses. É dito que Dronacharya era sua encarnação parcial. Shukracharya era o mestre espiritual dos demônios, e Brihaspati o desafiou. Seu filho é Kacha, e ele entregou a arma de fogo, primeiramente a Bharadvaja Muni. Gerou 6 filhos, como o deus do fogo, com sua esposa Chandramasi, uma das reputadas estrelas. Ele podia viajar no espaço e, portanto, podia apresentar-se mesmo nos planetas de Brahmaloka e Indraloka. Aconselhou ao rei do céu, Indra, a conquistar os demônios. Certa vez amaldiçoou Indra, que assim teve que tornar-se um porco na terra, e ficou sem vontade de voltar ao céu. Este é o poder da atração da energia ilusória. Nem mesmo um porco deseja separar-se de suas posses materiais, em troca de um reino celestial. Ele foi o preceptor religioso dos nativos de diferentes planetas. Verso 9. Bhishmadeva, que era o melhor entre os 8 vassos, recebeu e deu as boas-vindas a todos os grandes e poderosos rishis que estavam reunidos ali, pois conhecia perfeitamente todos os princípios religiosos, de acordo com tempo e lugar. Significado: religiosos experientes sabem perfeitamente bem como ajustar os princípios religiosos de acordo com tempo e lugar. Todos os grandes acharyas, ou pregadores religiosos, ou reformadores do mundo, executaram sua missão através da adequação dos princípios religiosos de acordo com tempo e lugar. Há diferentes climas e situações em diferentes partes do mundo. E se alguém tiver que desempenhar seus deveres de pregar a mensagem do Senhor, terá de ser hábil em ajustar as coisas de acordo com tempo e lugar. Bhishmadeva era uma das 12 grandes autoridades na pregação deste culto do serviço devocional. E por isso ele pôde receber e dar as boas-vindas a todos os poderosos sábios ali reunidos, em volta de seu leito de morte, oriundos de todas as partes do universo. De certo, ele era incapaz naquele momento de recebê-los e dar-lhes as boas-vindas fisicamente, porque nem estava em seu lar, nem numa condição normal de saúde. Mas ele era completamente capaz disso, através das atividades de sua mente sã. E por isso, ele pôde proferir doces palavras, expressas com amabilidade, acolhendo bem a todos. Uma pessoa pode executar seu dever pelo trabalho físico, pela mente e pelas palavras. E ele sabia bem como utilizá-las no lugar adequado, não havendo, portanto, dificuldade para ele em recebê-los, embora fosse fisicamente incapaz. Verso 10. O Senhor Shri Krishna está situado no coração de todos. Todavia, ele manifesta sua forma transcendental através de sua potência interna. Esse mesmo Senhor estava sentado diante de Bhishmadeva, e uma vez que Bhishmadeva conhecia suas glórias, ele adorou-o devidamente. Significado: a onipotência do Senhor manifesta-se pela sua presença simultânea em todos os lugares.
Ele sempre está presente em sua morada eterna, Goloka Vrindavan, e ainda assim está presente no coração de todos, e mesmo dentro de todos os átomos invisíveis. Quando ele manifesta sua forma transcendental eterna no mundo material, ele o faz através de sua potência interna. A potência externa, ou a energia material, nada tem a ver com sua forma eterna. Todas essas verdades eram conhecidas por Sri Bhishmadeva, que o adorou de modo adequado. Verso 11. Os filhos de Maharaja Pandu estavam silenciosamente sentados ali perto, dominados pela afeição por seu avô moribundo. Vendo isso, Bhishmadeva congratulou-se com eles sentidamente. Havia lágrimas de êxtase em seus olhos, pois ele estava tomado de amor e afeição. Significado: quando Maharaj Pandu morreu, todos seus filhos eram crianças pequenas, e naturalmente eles foram criados sob o carinho de membros mais velhos da família real, especificamente por Bhishmadeva. Mais tarde, quando os Pandavas estavam crescidos, foram enganados pelo astuto Duryodhana e companhia, e Bhishmadeva, embora soubesse que os Pandavas eram inocentes e estavam sendo desnecessariamente postos em apuros, não pôde tomar o lado dos Pandavas por razões políticas. No último estágio de sua vida, quando Bhishmadeva viu seus mais exaltados netos, encabeçados por Maharaj Yudhishthira, sentados muito amavelmente a seu lado, o grande avô guerreiro não pôde conter suas lágrimas de amor, que fluíam automaticamente de seus olhos. Ele lembrou-se das grandes tribulações sofridas pelos seus muito piedosos netos. Certamente, ele era o homem mais satisfeito por causa da entronização de Yudhishthira no lugar de Duryodhana, e assim ele começou a congratular-se com eles. Verso 12. Bhishmadeva disse: ó, que terríveis sofrimentos e que terríveis injustiças vós, boas almas, sofrestes por serdes os filhos da religião personificada. Vós não merecieis viver submetidos àquelas tribulações. Todavia, fostes protegidos pelos Brahmanas, por Deus e pela religião. Significado: Maharaj Yudhishthira ficou perturbado devido ao grande massacre na batalha de Kurukshetra. Bhishmadeva podia entender isso, e por isso ele falou primeiramente dos terríveis sofrimentos de Maharaj Yudhishthira. Ele foi posto em dificuldades unicamente por injustiça, e a batalha de Kurukshetra foi travada apenas para combater essa injustiça. Portanto, ele não deveria arrepender-se do grande massacre. Bhishmadeva quis particularmente chamar a atenção para o fato de que eles foram todos protegidos pelos Brahmanas, pelo Senhor e pelos princípios religiosos. Enquanto eles estivessem protegidos por esses três importantes itens, não havia motivo para desapontamento. Assim, Bhishmadeva encorajou Maharaj Yudhishthira a dissipar seu desânimo. Se uma pessoa coopera plenamente com os desejos do Senhor, é orientada pelos Brahmanas e Vaishnavas fidedignos, e segue estritamente os princípios religiosos, ela não tem motivo para desânimo, por mais que as circunstâncias da vida tentem lançá-la neste estado. Bhishmadeva, como uma das autoridades na linha, queria convencer os Pandavas deste ponto. Verso 13. Quanto à minha nora Kunti, com a morte do grande general Pandu,
ela ficou viúva com muitos filhos, e por isso sofreu muito. E quando vós éreis crescidos, ela também sofreu em demasia, por causa de vossas ações. Significado: os sofrimentos de Kunti Devi são duplamente lamentados. Ela sofreu muito por causa de sua viuvez precoce e por ter de criar seus filhos menores na família real. E quando seus filhos estavam crescidos, ela continuou a sofrer por causa das ações deles. Assim, seus sofrimentos continuaram. Isso significa que ela estava destinada pela providência a sofrer. E isso é preciso tolerar, sem ficar perturbado. Verso 14. Na minha opinião, tudo isso se deve ao tempo inevitável, sob cujo controle todas as pessoas, em todos os planetas, são arrastadas, assim como as nuvens são arrastadas pelo vento. Significado: há um controle do tempo em todo o espaço dentro do universo, assim como há um controle do tempo sobre todos os planetas. Todos os grandes planetas gigantescos, incluindo o Sol, estão sendo controlados pela força do ar, assim como as nuvens são arrastadas pela força do ar. Analogamente, o Kala, ou tempo inevitável, controla mesmo a ação do ar e de outros elementos. Tudo, portanto, é controlado pelo Kala Supremo, um energético representante do Senhor, dentro do mundo material. Desse modo, Yudhishthira não deveria ficar pesaroso, por causa da ação inconcebível do tempo. Todos têm de suportar as ações e reações do tempo, enquanto estão dentro das condições do mundo material. Yudhishthira não deveria pensar que cometera pecados em seu nascimento anterior e que estava sofrendo as consequências. Mesmo o mais piedoso tem de sofrer a condição da natureza material. Mas um homem piedoso é fiel ao Senhor, pois ele é orientado pelos Brahmanas e pelos Vaishnavas fidedignos, que seguem os princípios religiosos. Esses 3 princípios diretivos devem ser a meta da vida. Não devemos nos deixar perturbar pelos truques do tempo eterno. Mesmo o grande controlador do universo, Brahmaji, também está sob o controle deste tempo. Portanto, a pessoa não deve ficar com rancor de ser controlada pelo tempo, apesar de ser uma verdadeira seguidora dos princípios religiosos. Verso 15. Quão maravilhosa é a influência do tempo inevitável! Ele é irreversível. De outro modo, como poderia haver reveses na presença do rei Yudhishthira, o filho do semideus controlador da religião, de Bhima, o grande lutador com uma massa, do grande arqueiro Arjuna, com sua poderosa arma Gandiva, e, acima de tudo, do Senhor, o bem-querente direto dos Pandavas. Significado: no caso dos Pandavas, não havia escassez de recursos materiais ou espirituais necessários. Materialmente, eles estavam bem equipados, porque havia entre eles 2 grandes guerreiros, Bhima e Arjuna. Espiritualmente, o próprio rei era o símbolo da religião, e acima de todos eles, a personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, interessava-se pessoalmente em seus afazeres como um bem-querente. E, todavia, havia muitos reveses no lado dos Pandavas. Apesar do poder dos atos piedosos, do poder das personalidades, do poder da hábil administração
e do poder das armas sob a supervisão direta do Sr. Krishna, os Pandavas sofriam muitos reveses práticos, que só podem ser explicados como devidos à influência de Kala, o tempo inevitável. Kala é idêntico ao próprio Senhor, e por isso a influência de Kala indica a vontade inexplicável do próprio Senhor. Não há nada a lamentar quando um assunto está além do controle de qualquer ser humano. Verso 16. Ó Rei, ninguém pode conhecer o plano do Senhor, Shri Krishna. Embora grandes filósofos indaguem exaustivamente, eles ficam confusos. Significado. A confusão experimentada por Maharaj Yudhishthira a respeito de seus atos pecaminosos anteriores e os sofrimentos resultantes, etc., é negada completamente pela grande autoridade de Bhishma, uma das 12 pessoas autorizadas. Bhishma queria convencer Maharaj Yudhishthira de que desde tempos imemoriais ninguém, incluindo semideuses tais como Shiva e Brahma, tem podido descobrir qual é realmente o plano do Senhor. O que então podemos nós compreender a respeito dele? Nem mesmo as exaustivas indagações filosóficas dos sábios têm podido descobrir qual é o plano do Senhor. A melhor política é simplesmente guiar-se pelas ordens do Senhor, sem nenhuma discussão. Os sofrimentos dos Pandavas não se deviam absolutamente a seus feitos passados. O Senhor teve que executar planos para estabelecer o reinado da virtude, e por isso seus próprios devotos sofreram temporariamente para estabelecer a vitória da virtude. Bhishmadeva estava certamente satisfeito de ver o triunfo da virtude, e alegrava-se de ver o rei Yudhishthira no trono, embora ele próprio tivesse lutado contra o rei. Mesmo um grande lutador como Bhishma não pôde vencer a batalha de Kurukshetra, porque o Senhor quis mostrar que o vício não pode conquistar a virtude, sem levar em conta quem tente executar isso. Bhishmadeva era um grande devoto do Senhor, mas escolheu lutar contra os Pandavas pela vontade do Senhor, porque o Senhor queria mostrar que um lutador como Bhishma não pode vencer no lado errado. Verso 17. Ó melhor entre os descendentes de Bharata, Yudhishthira. Eu mantenho, portanto, que tudo isso está dentro do plano do Senhor. Aceitando o plano inconcebível do Senhor, tu deves segui-lo. Agora que foste apontado como líder administrativo, meu senhor, deves tomar conta de todos os súditos que até agora ficaram desamparados. Significado. Há um ditado popular de que a dona de casa ensina a nora ensinando a filha. De modo semelhante, o Senhor ensina ao mundo ensinando ao devoto. O devoto não tem nada de novo a aprender do Senhor, porque o Senhor sempre instrui internamente ao devoto sincero. Sempre que, portanto, se faz uma encenação para instruir o devoto, como no caso dos ensinamentos do Bhagavad Gita, isto é para instruir os homens menos inteligentes. O dever do devoto, portanto, é aceitar de bom grado as tribulações vindas do Senhor como uma bênção. Os Pandavas foram aconselhados por Bhishmadeva a aceitar a responsabilidade da administração sem hesitar. Os pobres súditos estavam sem proteção devido à batalha de Kurukshetra.
e esperavam a elevação de Maharaj Yudhishthira ao poder. Um devoto puro do Senhor aceita as tribulações como favores do Senhor. Uma vez que o Senhor é absoluto, não há diferença mundana entre essas duas coisas. Verso 18. Esse Shri Krishna não é ninguém senão a inconcebível e original personalidade de Deus. Ele é o primeiro Narayana, o supremo desfrutador. Mas ele está se movimentando entre os descendentes do rei Vrishni, assim como um de nós, e está nos confundindo com sua energia autógena. Significado: o sistema védico de adquirir conhecimento é o processo dedutivo. Recebe-se perfeitamente o conhecimento védico das autoridades na sucessão discipular. Tal conhecimento não é absolutamente dogmático, como concebem erroneamente as pessoas menos inteligentes. A mãe é a autoridade para se verificar a identidade do pai. Ela é a autoridade para esse conhecimento confidencial. Portanto, a autoridade não é dogmática. No Bhagavad Gita se confirma essa verdade, no capítulo 4, 4.2. E o sistema perfeito de aprendizado é recebê-lo da autoridade. O mesmíssimo sistema é aceito universalmente como verdade, mas apenas um argumentador falso pode manifestar-se contra ele. Por exemplo, as espaçonaves modernas voam no céu, e quando os cientistas dizem que elas viajam até o outro lado da Lua, os homens acreditam cegamente nessas histórias, porque aceitam os cientistas modernos como autoridades. As autoridades falam, e as pessoas em geral acreditam nelas. Porém, no caso das verdades védicas, eles têm sido orientados a não acreditar nelas. E mesmo que as aceitem, dão-lhes uma interpretação diferente. Cada homem precisa de uma percepção direta do conhecimento védico, mas eles o negam tolamente. Isso significa que os homens desorientados podem acreditar numa autoridade, o cientista, mas rejeitarão a autoridade dos Vedas. O resultado é que as pessoas têm se degenerado. Aqui uma autoridade está falando sobre Sri Krishna, como a original personalidade de Deus, e o primeiro Narayana. Mesmo um impersonalista, tal como Acharya Shankara, diz no começo de seu comentário sobre o Bhagavad Gita que Narayana, a personalidade de Deus, está além da criação material. O universo é uma das criações materiais, mas Narayana é transcendental a essa parafernália material. Bhishmadeva é um dos 12 Mahajanas, que conhecem os princípios do conhecimento transcendental. Sua confirmação de que o Senhor Shri Krishna é a personalidade de Deus original também é corroborada pelo impersonalista Shankara. Todos os outros acharyas também confirmam essa afirmação, e desse modo não há alternativa a não ser aceitar o Senhor Shri Krishna como a original personalidade de Deus. Bhishmadeva diz que ele é o primeiro Narayana. Isso também é confirmado por Brahmaji no Bhagavatam 10.14.14. Krishna é o primeiro Narayana. No mundo espiritual, Vaikuntha, há um número ilimitado de Narayanas, que são todos a mesma personalidade de Deus, e são considerados como expansões plenárias da original personalidade de Deus, Shri Krishna. A primeira forma do Senhor Shri Krishna expande-se inicialmente como a forma de Baladeva.
e Baladeva expande-se em muitas outras formas, tais como Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva, Narayana, Purusha, Rama e Nrsimha. Todas essas expansões são o mesmo Vishnu Tattva, e Shri Krishna é a fonte original de todas as expansões plenárias. Portanto, ele é diretamente a personalidade de Deus. Ele é o Criador do mundo material e é a deidade predominante, como Narayana, em todos os planetas Vaikunta. Portanto, seus movimentos entre os seres humanos são outra espécie de desorientação. Portanto, o Senhor diz no Bhagavad Gita que os tolos consideram-no como um dos seres humanos, sem conhecer as complexidades de seus movimentos. A desorientação a respeito de Shri Krishna deve-se à ação de suas duplas energias, interna e externa, sobre a terceira, chamada de energia marginal. As entidades vivas são expansões de sua energia marginal, e assim às vezes elas são desnorteadas pela energia interna e às vezes pela energia externa. Através do desnorteamento energético interno, Shri Krishna expande-se em um número ilimitado de Narayanas e intercambia ou aceita transcendental serviço amoroso das entidades vivas no mundo transcendental. E através de suas expansões energéticas externas, ele encarna-se no mundo material entre os homens, animais ou semideuses, para restabelecer sua relação esquecida com as entidades vivas, em diferentes espécies de vida. Grandes autoridades, como Bhishma, contudo, escapam de sua desorientação pela misericórdia do Senhor. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 9, verso 19. Ó Rei, o Senhor Shiva, Narada, o sábio entre os semideuses, e Kapila, a encarnação de Deus, todos conhecem muito confidencialmente suas glórias, através de contato direto. Significado: os devotos puros do Senhor são todos bhavas, ou pessoas que conhecem as glórias do Senhor, em diferentes serviços amorosos transcendentais. Assim como o Senhor tem inumeráveis expansões de sua forma plenária, há inumeráveis devotos puros do Senhor, que estão ocupados no intercâmbio de serviço em diferentes disposições. Ordinariamente, há 12 grandes devotos do Senhor, a saber, Brahma, Narada, Shiva, Kumara, Kapila, Manu, Prahlad, Bhishma, Janaka, Shukadev Goswami, Bali Maharaj e Yamaraj. Bhishmadeva, embora seja um deles, mencionou apenas 3 nomes importantes dos 12 que conhecem as glórias do Senhor. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, um dos grandes acharyas na era moderna, explica que a Anubhava, ou a glória do Senhor, é primeiramente apreciada pelo devoto em êxtase, manifestando sintomas de perspiração, tremor, choro, erupções corpóreas, etc., que são depois acrescentados pela compreensão fixa das glórias do Senhor. Essas diferentes compreensões de bhavas são reciprocadas entre Yashoda e o Senhor, atando o Senhor com cordas, e quando o Senhor dirige a quadriga no intercâmbio de amor com Arjuna. Essas glórias do Senhor
são exibidas em sua subordinação diante de seus devotos. E este é outro aspecto das glórias do Senhor. Shukadev Goswami e os Kumaras, embora situados na posição transcendental, foram convertidos por outro aspecto de bhava e tornaram-se devotos puros do Senhor. As tribulações impostas pelo Senhor aos devotos constituem outra reciprocação de bhava transcendental entre o Senhor e os devotos. O Senhor diz: eu ponho meu devoto em dificuldade, e assim o devoto torna-se mais purificado na reciprocação transcendental de bhava comigo. Colocar o devoto em problemas materiais implica em liberá-lo das relações materiais ilusórias. As relações materiais baseiam-se na reciprocação de desfrute material, que depende principalmente de recursos materiais. Portanto, quando os recursos materiais são tirados pelo Senhor, o devoto é 100% atraído ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Desse modo, o Senhor arrebata a alma condicionada do atoleiro da existência material. As tribulações oferecidas pelo Senhor a seu devoto são diferentes das tribulações resultantes da ação viciosa. Todas essas glórias do Senhor são especialmente conhecidas pelos grandes Mahajanas, como Brahma, Shiva, Narda, Kapila, Kumara e Bhishma, como se mencionou acima, e podemos nos capacitar a compreendê-las pela graça deles. Verso 20. Ó Rei, aquela personalidade que unicamente por ignorância pensa ser teu primo materno, teu muito querido amigo, bem-querente, conselheiro, mensageiro, benfeitor, etc. É essa mesma personalidade de Deus, Shri Krishna. Significado: o Senhor Shri Krishna, embora agindo como primo, irmão, amigo, bem-querente, conselheiro, mensageiro, benfeitor, etc., dos Pandavas, era mesmo assim a suprema personalidade de Deus. Por sua misericórdia sem causa e favor para com seus devotos imaculados, ele executa todos os tipos de serviço. Mas isso não significa que ele muda sua posição como a pessoa absoluta. Pensar que ele é um homem comum é a espécie mais grosseira de ignorância. Verso 21. Sendo a absoluta personalidade de Deus, ele está presente no coração de todos. Ele é igualmente bondoso para com todos e está livre do falso ego, da diferenciação. Portanto, qualquer coisa que ele faça, está livre do inebriamento material. Ele é equânime. Significado: por ele ser absoluto, não há nada diferente dele. Ele é Kaivalya, não há nada exceto ele mesmo. Tudo e todos são manifestações de sua energia. E assim ele está presente em toda a parte através de sua energia, não sendo diferente dela. O Sol se identifica com cada polegada de raios solares e com todas as partículas moleculares de seus raios. Analogamente, o Senhor distribui-se através de suas diferentes energias. Ele é Paramatma, ou a super-alma, presente em todos como orientador supremo, e, portanto, ele já é o condutor e conselheiro de todos os seres vivos. Portanto, quando ele se manifesta como quadrigário de Arjuna, não há mudança em sua exaltada posição. É unicamente o poder do serviço devocional que o revela como quadrigário ou mensageiro. Uma vez que ele nada tem a ver com a concepção material da vida, porque ele é absoluta identidade espiritual, para ele não há ação superior
ou inferior. Sendo a absoluta personalidade de Deus, ele não tem falso ego, e assim não se identifica com nada diferente de si. Nele, a concepção material de ego é equilibrada. Portanto, ele não se sente inferior por tornar-se o quadrigário de seu devoto puro. É glória singular do devoto puro fazer com que se torne objeto de serviço do Senhor afetuoso. Verso 22. Todavia, apesar de ser igualmente bondoso para com todos, ele vem benevolamente diante de mim, enquanto estou encerrando minha vida, pois sou seu servo resoluto. Significado: o Senhor Supremo, a absoluta personalidade de Deus, Shri Krishna, apesar de ser igual com todos, é ainda mais inclinado a seus devotos resolutos, que são completamente rendidos e não conhecem ninguém mais como seu mestre e protetor. Ter fé inquebrantável no Senhor Supremo, como protetor, amigo e mestre, é a condição natural de vida eterna. Uma entidade viva é feita de tal modo, pela vontade do Todo-Poderoso, que ela é muito feliz quando se coloca numa condição de dependência absoluta. A tendência oposta é a causa da queda. A entidade viva tem essa tendência de cair. A entidade viva tem essa tendência de cair, em virtude de se identificar falsamente como completamente independente para senhorar-se do mundo material. A causa fundamental de todos os problemas está no falso egoísmo. Uma pessoa deve voltar-se para o Senhor em todas as circunstâncias. O aparecimento do Sr. Krishna no leito de morte de Bhishmaji deve-se ao fato dele ser um devoto resoluto do Senhor. Arjuna tinha certa relação corpórea com Krishna, porque acontecia que o Senhor era seu primo materno. Mas Bhishma não tinha tal relação corpórea. Portanto, a causa da atração devia-se à relação íntima da alma. Contudo, porque a relação do corpo é muito agradável e natural, o Senhor se compraz mais quando é tratado como filho de Maharaj Nanda, o filho de Yashoda, o amante de Radharani. Essa afinidade devida à relação corpórea com o Senhor é outro aspecto da reciprocação de serviço amoroso com o Senhor. Bhishmadeva é consciente dessa doçura do humor transcendental, e por isso ele gosta de dirigir-se ao Senhor, como Vijaya Sakhe, Partha Sakhe, etc., exatamente como Nanda Nandana ou Yashoda Nandana. A melhor maneira de estabelecer nossa relação em doçura transcendental é aproximar-nos dele através de seus devotos reconhecidos. Não devemos tentar estabelecer a relação diretamente. Deve haver um intermediário que seja transparente e competente para levar-nos ao caminho correto. Verso 23. A personalidade de Deus, que aparece na mente do devoto através da devoção atenta e da meditação, e através do canto do santo nome, libera o devoto do cativeiro das atividades fruitivas, no momento em que ele abandona o corpo material. Significado: Yoga significa concentração da mente desapegada de todos os outros temas. E, na verdade, essa concentração é samadhi, ou ocupação 100% no serviço ao Senhor. E aquele que concentra sua atenção desta maneira chama-se um yogi. Tal devoto yogi do Senhor ocupa-se 24 horas por dia no serviço ao Senhor, de modo que toda sua atenção fica absorta em pensamentos sobre o Senhor, nas 9 modalidades de serviço devocional, a saber, ouvir, cantar,
lembrar, adorar, orar, tornar-se servo voluntário, executar ordens, estabelecer uma relação amistosa e oferecer tudo o que se possua para o serviço ao Senhor. Através de tal prática de yoga, ou união no serviço ao Senhor, a pessoa é reconhecida pelo próprio Senhor, como se explica no Bhagavad Gita, a respeito do mais elevado estágio de perfeição de Samadhi. O Senhor chama um devoto raro assim, de o melhor entre os yogis. Esse yogi perfeito é capacitado pela divina graça do Senhor a concentrar sua mente no Senhor, com um senso perfeito de consciência. E assim, por cantar seu santo nome antes de abandonar o corpo, o yogi é transferido imediatamente pela energia interna do Senhor a um dos planetas eternos, onde não há possibilidade de vida material e seus fatores concomitantes. Na existência material, o ser vivo tem que suportar as condições materiais das 3 espécies de misérias, vida após vida, de acordo com seu trabalho fruitivo. Tal vida material se produz unicamente por causa dos desejos materiais. O serviço devocional ao Senhor não mata os desejos naturais do ser vivo, mas eles são aplicados à justa causa do serviço devocional. Isso qualifica o desejo de ser transferido ao céu espiritual. O general Bhishmadeva está se referindo a um tipo particular de yoga chamado Bhakti Yoga. E ele teve a fortuna de ter o Senhor diretamente em sua presença, antes que abandonasse seu corpo material. Portanto, ele desejou, nos versos seguintes, que o Senhor permanecesse diante de sua vista. Verso 24. Que meu Senhor, que tem 4 mãos, e cujo rosto de lótus belamente decorado, com olhos tão vermelhos como o sol nascente, está sorrindo, bondosamente espere por mim, no momento em que eu estiver abandonando este corpo material. Significado. Bhishmadeva sabia bem que o Senhor Krishna é o Narayana original. Sua deidade adorável era o Narayana de 4 mãos. Mas ele sabia que o Narayana de 4 mãos é uma expansão plenária do Senhor Krishna. Indiretamente, ele desejava que o Senhor Shri Krishna se manifestasse em seu aspecto de Narayana de 4 mãos. Um Vaishnava é sempre humilde em seu comportamento. Embora fosse 100% certo que Bhishmadeva estava se aproximando de Vaikuntha Dhama, logo após deixar seu corpo material, ainda assim, como um Vaishnava humilde, ele desejou ver o belo rosto do Senhor, pois após abandonar o presente corpo, ele poderia não estar mais em condições de ver novamente o Senhor. Um Vaishnava não é presunçoso, embora o Senhor garanta a seu devoto puro a entrada em sua morada. Aqui Bhishmadeva diz: enquanto eu não abandono este corpo. Isso significa que o grande general abandonaria o corpo por sua própria vontade. Ele não estava sendo forçado pelas leis da natureza. Ele era tão poderoso que podia permanecer em seu corpo enquanto desejasse. Ele obteve essa bênção de seu pai. Desejou que o Senhor permanecesse diante de si, em seu aspecto de Narayana de 4 mãos, para que se concentrasse nele e assim ficasse no êxtase dessa meditação. Então, sua mente se santificaria pelo pensamento sobre o Senhor. Dessa forma, ele não se importava como e para onde ele iria. Um devoto puro nunca está muito ansioso para voltar ao reino de Deus. Ele depende inteiramente da boa vontade do Senhor.
ele fica igualmente satisfeito, mesmo que o Senhor deseje que ele vá para o inferno. O único desejo que um devoto puro acalenta é que possa estar sempre com a atenção absorta em pensar nos pés de lótus do Senhor, despreocupadamente. Bhishmadeva queria apenas isto, que sua mente se absorvesse em pensar no Senhor, e que ele morresse assim. Essa é a maior ambição de um devoto puro. Verso 25. Suta Goswami disse: Maharaj Yudhishthira, após ouvir Bhishmadeva falar naquele tom suplicante, perguntou-lhe, na presença de todos os grandes rishis, sobre os princípios essenciais de vários deveres religiosos. Significado: Bhishmadeva, falando em tom suplicante, convenceu Maharaj Yudhishthira de que morreria muito em breve. E Maharaj Yudhishthira foi inspirado pelo Sr. Shri Krishna a perguntar-lhe sobre os princípios da religião. O Sr. Shri Krishna inspirou Maharaj Yudhishthira a interrogar Bhishmadeva na presença de muitos grandes sábios, indicando assim que um devoto do Senhor como Bhishmadeva, embora aparentemente vivendo como um homem mundano, é sobremaneira superior a muitos grandes sábios, mesmo a Vyasadeva. Outro ponto é que Bhishmadeva, naquela ocasião, estava não somente deitado num leito de morte de flechas, mas também estava muito aflito por causa daquele estado. Não se deveria ter-lhe feito nenhuma pergunta naquele momento. Mas o Sr. Shri Krishna queria provar que seus devotos puros são sempre sãos de corpo e mente, em virtude da iluminação espiritual. E assim, em quaisquer circunstâncias, um devoto do Senhor está em perfeitas condições de falar do caminho correto da vida. Yudhishthira também preferiu resolver suas questões problemáticas, indagando a Bhishmadeva, ao invés de perguntar a qualquer outra pessoa ali presente, que fosse aparentemente mais erudita que Bhishmadeva. Tudo isso se deve ao arranjo do grande portador da roda, o Sr. Shri Krishna, que estabelece as glórias de seu devoto. O pai gosta de ver o filho tornar-se mais famoso que ele mesmo. O Senhor declara muito enfaticamente que a adoração a seu devoto é mais valiosa que a adoração ao próprio Senhor. Verso 26. Diante da pergunta de Maharaj Yudhishthira, Bhishmadeva primeiramente definiu todas as classificações de castas e ordens de vida, em função das qualificações individuais. Depois, ele descreveu sistematicamente, em duas partes, a neutralização através do desapego e a interação através do apego. Significado: a concepção de 4 castas e 4 ordens de vida, como planejadas pelo próprio Senhor, Bhagavad Gita 4.13, destina-se a acelerar as qualidades transcendentais da pessoa individual, para que ela possa gradualmente compreender sua identidade espiritual e assim agir de modo adequado, para livrar-se do cativeiro material ou da vida condicionada. Em quase todos os Puranas, o tema é descrito no mesmo espírito. E assim também no Mahabharata, ele é mais elaboradamente descrito por Bhishmadeva, no Shanti Parva, a partir do 60º capítulo. O Varnashrama Dharma é prescrito para o ser humano civilizado, simplesmente como meio para treiná-lo a que termine exitosamente a vida humana. A autorrealização se distingue da vida dos animais inferiores, ocupados em comer, dormir, temer e acasalar-se. Bhishmadeva aconselhou para todos os seres humanos 9 qualificações. 1.
Não ficar irado. 2. Não mentir. 3. Distribuir a riqueza igualmente. 4. Perdoar. 5. Gerar filhos apenas com sua esposa legítima. 6. Ser puro na mente e aciado no corpo. 7. Não ser hostil com ninguém. 8. Ser simples. E 9. Manter sempre seus servos ou subordinados. Uma pessoa não pode ser chamada de civilizada sem adquirir as qualidades preliminares acima mencionadas. Além dessas qualidades, os brahmanas, homens inteligentes, os homens administrativos, a comunidade mercantil e a classe trabalhadora devem adquirir qualidades especiais de acordo com os deveres ocupacionais mencionados em todas as escrituras védicas. Para os homens inteligentes, controlar os sentidos é a qualificação mais essencial. Nisto se baseia toda a moralidade. A indulgência sexual, mesmo com a esposa legítima, também deve ser controlada, e desse modo o controle familiar suceder-se-á automaticamente. Um homem inteligente abusa de suas grandes qualificações, se não segue o modo de vida védico. Isso significa que ele deve fazer seriamente um estudo das literaturas védicas, especialmente do Srimad Bhagavatam e do Bhagavad Gita. Para aprender o conhecimento védico, é preciso aproximar-se de alguém que esteja 100% ocupado no serviço devocional. Não se deve fazer coisas que são proibidas nos Shastras. Uma pessoa não pode ser um mestre se ela fuma ou bebe. No sistema moderno de educação, a qualificação acadêmica do professor é levada em consideração sem se avaliar sua vida moral. Portanto, o resultado da educação é o abuso da inteligência de muitas maneiras. O kshatriya, o membro da classe administrativa, é especialmente aconselhado a dar caridade e a não aceitar caridade em nenhuma circunstância. Os administradores modernos angariam votos para ascender a certos postos políticos, mas nunca dão caridade aos cidadãos, em nenhuma função estatal. Isso é justamente o inverso dos preceitos dos Shastras. A classe administrativa deve ser bem versada nos Shastras, mas não deve exercer a profissão de mestre. Os administradores nunca devem fingir tornar-se não violentos e, por conseguinte, irem para o inferno. Quando Arjuna quis tornar-se um covarde não violento no campo de batalha de Kurukshetra, ele foi severamente repreendido pelo Sr. Krishna. O Senhor degradou Arjuna, naquele momento, ao status de homem incivilizado, por causa de sua confessa aceitação do culto da não-violência. A classe administrativa deve ser pessoalmente treinada na educação militar. Os covardes não devem ser elevados ao trono presidencial unicamente por causa de números de votos. Os monarcas eram, todos, personalidades cavalheirescas, e portanto a monarquia deve ser mantida, contanto que o monarca seja regularmente treinado nos deveres ocupacionais de um rei. Na luta, o rei ou o presidente nunca devem voltar ao lar sem serem feridos pelo inimigo. O assim chamado rei de hoje em dia nunca visita o campo de batalha. Ele é muito hábil em encorajar artificialmente as forças armadas, na esperança de falso prestígio nacional. Assim que a classe administradora converte-se numa gangue de mercadores e operários, toda a maquinaria do governo torna-se corrupta. Os Vaishyas,
ou membros das comunidades mercantis são especialmente aconselhados a proteger as vacas. Proteção às vacas significa aumentar os produtos do leite, ou seja, coalhada e manteiga. Agricultura e distribuição de alimentos são os deveres primários da comunidade mercantil, apoiada pela educação no conhecimento védico e treinada a dar caridade. Assim como os kshatriyas recebiam o encargo da proteção aos cidadãos, os vaishyas encarregavam-se da proteção aos animais. Os animais nunca devem ser mortos. A matança de animais é sintoma de uma sociedade bárbara. Para um ser humano, os produtos agrícolas, frutas e leite são alimentos suficientes e compatíveis. A sociedade humana devia dar mais atenção à proteção aos animais. A energia produtiva do trabalhador é mal usada quando ele é ocupado em empreendimentos industriais. As indústrias de várias espécies não podem produzir as necessidades essenciais do homem, a saber, arroz, trigo, grãos, leite, frutas e vegetais. A produção de máquinas operatrizes e ferramentas aumenta o modo de vida artificial de uma classe de proprietários interessados e mantém milhares de homens à míngua e na inquietação. Esse não deve ser o padrão da civilização. A classe Shudra é menos inteligente e não deve ter independência. Eles destinam-se a prestar serviço sincero aos 3 setores superiores da sociedade. A classe Shudra pode alcançar todos os confortos da vida, simplesmente prestando serviço às classes superiores. Prescreve-se especialmente que um Shudra nunca deve acumular dinheiro. Tão logo os Shudras acumulem riquezas, elas serão mal utilizadas para atividades pecaminosas, como vinho, mulheres e jogos. Vinho, mulheres e jogo de azar indicam que a população está degradada a uma qualidade inferior à do Shudra. As castas superiores devem sempre zelar pela manutenção dos Shudras e devem fornecer-lhes roupas velhas e usadas. Um Shudra não deve deixar seu senhor quando ele esteja velho e inválido. E o senhor deve manter os servos satisfeitos sob todos os aspectos. Os Shudras devem, em primeiro lugar, ser satisfeitos com alimentação suntuosa e roupas, antes da execução de qualquer sacrifício. Nessa era, muitas funções são mantidas, com gastos de milhões, mas o pobre trabalhador não é alimentado suntuosamente, nem recebe caridade, roupas, etc. Assim, os trabalhadores ficam insatisfeitos e, desse modo, promovem agitação. Os Varnas são, por assim dizer, classificação de diferentes ocupações. E Ashrama Dharma é o progresso gradual no caminho da autorrealização. Ambos estão interrelacionados e um é dependente do outro. O principal propósito do Ashrama Dharma é despertar conhecimento e desapego. O Brahmacharya Ashrama é a base de treinamento para candidatos em perspectiva. Nesse ashrama, aprende-se que este mundo material não é o lar verdadeiro do ser vivo. As almas condicionadas, sob o cativeiro material, são prisioneiras da matéria, e por isso a autorrealização é a meta derradeira da vida. Todo o sistema de Ashrama Dharma é um meio de desapego. Aquele que não consegue assimilar este espírito de desapego recebe a permissão de assumir a vida familiar com o mesmo espírito de desapego. Portanto, aquele que obtém desapego pode de imediato adotar a 4ª ordem, ou seja, a renunciada, e assim viver unicamente de caridade, para não acumular riqueza, mas apenas para manter-se vivo
para a realização última. A vida familiar é para quem está apegado, e as ordens de vida, Vanaprastha e Sannyasa, são para aqueles que são desapegados da vida material. O Brahmacharya Ashrama destina-se especialmente a treinar tanto o apegado quanto o desapegado.